Allan Kardec, um nome cercado de mistério e fé, alvo de críticas e controvérsias. O século XIX fervilhava de ideias e fenômenos estranhos intrigando a sociedade. Kardec enfrentou perseguição, livros queimados, mas manteve sua convicção. Ofereceu um método e uma filosofia baseada na observação e razão. Aplicou rigor científico ao mundo dos espíritos. Sua jornada foi marcada por coragem e serenidade. Entre a admiração e a perseguição, Kardec deixou um legado duradouro. Como um homem tão racional lidou com o invisível? A resposta está em seu método. Kardec não inventou fenômenos. Ele observou, coletou e comparou relatos mediúnicos. Cada comunicação era analisada como um fato científico. Ele sabia que o mundo espiritual era habitado por espíritos de todos os tipos. E a credulidade era tão perigosa quanto o ceticismo. Participava de sessões com diferentes médiuns, anotando perguntas, respostas e condições. Depois, comparava as mensagens sobre o mesmo tema, vindas de médiuns que não se conheciam. Se houvesse contradição, descartava ou colocava sob suspeita. A concordância universal era a chave. Só aceitava o que era confirmado por múltiplas fontes. A lógica era seu filtro principal. Uma mensagem precisava ser útil, moral e racional. Ele ensinava que espíritos mantêm suas limitações e paixões, exigindo discernimento rigoroso. Essa abordagem tirou o espiritismo do misticismo e o trouxe para o campo da investigação filosófica e científica. Kardec defendia uma fé raciocinada, aberta ao questionamento e baseada em consenso, não em revelações isoladas. Seu método era um convite ao estudo e à prudência. Ele alertava contra o fanatismo e a exploração da fé. O espiritismo, para Kardec, era uma ciência da alma, não um espetáculo. Ele buscava separar o verdadeiro do falso com o mesmo rigor de um laboratório. Assim, construiu uma doutrina sólida, baseada em fatos e razão, e mostrou que a fé pode caminhar lado a lado com a investigação. Um episódio ilustra o rigor de Kardec, o caso Jobard. Após a morte do inventor Marcelin Jobard, mensagens atribuídas a ele começaram a circular. Uma delas sugeria que Kardec vendesse seus livros quase de graça para ampliar a divulgação. A ideia parecia generosa, mas era inviável financeiramente e ameaçava o projeto. Kardec desconfiou. Seria mesmo um conselho de um espírito superior? Ele não aceitou nem rejeitou de imediato. Colocou a mensagem em quarentena. Sabia que espíritos levianos usam nomes respeitáveis para transmitir ideias perigosas. Em vez de decidir sozinho, aplicou seu método. Buscou confirmação em diferentes médiuns. Submeteu a mesma questão a mais de 10 médiuns sérios, em cidades diferentes, sem que soubessem do teste. O objetivo era verificar se haveria concordância nas respostas. Kardec sabia que a prudência era essencial diante de conselhos duvidosos. Ele não se deixava levar por nomes famosos ou mensagens bonitas. O caso Jobard se tornou um teste prático do método kardecista. A investigação estava em andamento e o resultado seria decisivo. Kardec mostrava que, no espiritismo, a dúvida é o primeiro passo para a verdade. O rigor científico era sua maior proteção contra erros e fraudes. E assim, defendia a doutrina de armadilhas disfarçadas de boas intenções. As respostas dos médiuns foram claras e consistentes. A maioria afirmou que a mensagem atribuída a Jobard era falsa, obra de um espírito leviano. Apenas uma ou duas respostas foram vagas, mostrando que nem todos têm o mesmo discernimento. O consenso negativo confirmou a suspeita de Kardec. Era uma armadilha. O método da comparação múltipla funcionou, protegendo a doutrina. O caso virou exemplo clássico nos estudos espíritas. Mostrou o risco das falsas comunicações e a importância da análise lógica. Para Kardec, prudência e dúvida eram virtudes essenciais no intercâmbio espiritual.
Kardec nunca se viu como criador ou chefe do espiritismo, mas como codificador e organizador. Sua humildade era notável. Dizia que a doutrina era dos espíritos, não sua. Defendia a gratuidade do trabalho mediúnico, considerando a mediunidade um dom para o bem, não para o lucro. Cobrar por comunicações espirituais, para ele, abria portas à fraude e à exploração. A gratuidade era condição essencial para a seriedade e pureza do trabalho. Kardec enfrentou médiuns profissionais, mas não cedeu. Para ele, a missão do espiritismo era moralizadora, começando pelos próprios espíritas. A prática mediúnica deveria ser um ato de caridade, sem esperar nada em troca. Para Kardec, os fenômenos eram só o início. O verdadeiro propósito do espiritismo era a transformação moral do ser humano. A comunicação com os espíritos só tinha valor se levasse à reflexão e à reforma íntima. A doutrina trazia responsabilidade individual. Nossas ações moldam nosso futuro espiritual. A reencarnação reforçava a ideia de aprendizado contínuo. O sofrimento era visto como oportunidade de crescimento, não castigo. O espiritismo explicava as dificuldades e ensinava a aproveitá-las para evoluir. A mensagem era de esperança ativa. A mudança começa em cada um. Fora da caridade não há salvação. Caridade como benevolência, indulgência e perdão. O intercâmbio espiritual deveria inspirar a viver melhor o presente, construindo um futuro mais feliz. No século XIX, o materialismo dominava o pensamento científico. A religião era vista como superstição e a ideia de alma como resquício do passado. Kardec desafiou essa visão usando a linguagem da razão e da observação. Não negava a ciência, mas a considerava incompleta por ignorar a alma. O espiritismo propunha uma terceira via espiritualidade racional, aberta ao diálogo com a ciência. Apresentando evidências da sobrevivência do espírito, abalou certezas materialistas. Mostrou que é possível unir razão e fé. Para Kardec, a vida tinha propósito e sentido, diferente do vazio materialista. O espiritismo restaurava o valor da moral e oferecia consolo diante da morte. Era uma revolução silenciosa, mudando a forma de pensar sobre a existência. A obra de Kardec provocou reações extremas, perseguição e admiração. A Igreja Católica queimou seus livros em Barcelona, acusando o espiritismo de heresia. O mundo científico o ridicularizava, chamando-o de charlatão. Mesmo assim, Kardec manteve-se firme, respondendo com lógica e fatos. Usava a Revista Espírita para debater e esclarecer. Argumentava que queimar livros não destrói ideias, mas as divulga. Convidava críticos ao estudo sério antes de julgar. Enquanto isso, conquistava seguidores de todas as classes sociais. Para muitos, era um consolador e farol de esperança. Sua vida foi marcada por essa dualidade de perseguição feroz e profunda admiração. Allan Kardec morreu em 1869. Deixando uma doutrina estruturada e um movimento em expansão. Seu túmulo resume sua filosofia: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Não foi o primeiro a falar com espíritos, mas deu ordem e método ao fenômeno. Transformou curiosidade em doutrina consoladora, base para milhões até hoje. Plantou uma semente de esperança em solo árido de materialismo e dogmatismo. Seu legado floresceu, especialmente no Brasil, maior país espírita do mundo. Kardec ofereceu consolo, sentido à vida e inspirou obras de caridade. Seu trabalho permanece como monumento à lógica, coragem e fé na transformação moral do ser humano. No próximo vídeo abordaremos o fabuloso Hilaire, um conselho que Kardec repetiria, por escrito, a um dos médiuns em evidência na época. O simplório camponês Hilaire, morador da pequena cidade de Sonac. Na presença dele, mesas e cadeiras se moviam no ar, e objetos de todos os pesos e tamanhos
flutuavam sobre as cabeças de espectadores estupefatos. Para os admiradores, não havia dúvidas. Hilaire era um prodígio comparável ao impressionante médium escocês Daniel Douglas Home, capaz de levitar a metros do chão, em plena luz do dia. Incrível, né, pessoal? Então fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!